quero saudar a todos em Cristo Jesus, aos irmãos cristãos, aqueles que já fizeram um concerto com Cristo. Então a leitura bíblica sempre ela traz para nós um renovo espiritual e um crescimento espiritual, né? Aqueles que não fez um concerto com o Senhor, Deus pode transformar as suas vidas também ao ouvir a palavra de Deus através deste vídeo. Então nós vamos ler hoje Isaías no capítulo 6, do versículo 1 a 8. Isaías 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Os serafins têm 6 asas, 2 para cobrir o seu rosto, a fim de que não seja consumido pelo resplendor da glória do Senhor. Com 2 asas cobre os seus pés em ato de humilhação perante Deus. E com 2 ele voa a serviço do Senhor. Isaías 6, 3. E clamava uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Entre o judeu, quando se dá uma ênfase sobre um assunto de grande relevância, se repetia aquela frase 2 vezes, como o próprio Senhor dizia de vez em quando: em verdade te digo. Repetir 2 vezes a palavra santo em hebraico equivale a descrever alguém como santíssimo. Repetir a palavra santo, santo, santo 3 vezes eleva ao nível infinito, ao nível máximo. Em outras palavras, a santidade de Deus é indescritível na mente humana. O refrão constante dos serafins sobre o fato de a transcendência de Deus ser indescritível. Então entendemos que quando nós aqui, né, vamos dizer, na nossa língua portuguesa, nós vamos dar um ênfase em uma mensagem, em uma escrita, nós colocamos em negrito, nós colocamos entre parênteses, né? Então, isso quer dizer que nós queremos ali uma maior atenção naquele assunto. E o judeu fazia isso de forma diferente. Ele repetia a palavra 2 vezes, né? Repetia aquela palavra 2 vezes, então já entendia que ali tinha um ponto ali de mais atenção naquele assunto. Isaías 6, 4. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Se os umbrais do templo tremeram em resposta à santidade de Deus, quanto mais não tremerá toda a terra. Imagina como ficará o coração do homem convertido em Cristo diante de Deus? Isto é imaginável, né? Quando o homem ele começa a se aproximar de Deus é distanciar do pecado, é santificar. A santificação, ela distancia o homem do pecado e se ajunta ao Senhor Deus. Quanto mais nós distanciamos do pecado, mais cheio do Senhor nós seremos, do Espírito de Deus. Isto não está no homem, a condição de se afastar do pecado não está no ser humano. O ser humano ama o pecado, ele nunca deseja afastar-se do pecado. Mas somos ensinados pelas próprias Escrituras Sagradas a nós se encher do Espírito de Deus. Porque quando nós se enchemos do Espírito de Deus, nós estamos deixando de fazer o pecado, porque nós estamos com a mente no alto, pensando as coisas do alto, querendo fazer o que agrada a Deus através do Espírito Santo. Quando nós se enchemos do Espírito Santo, estamos se afastando do pecado e, consequentemente, estamos se aproximando cada vez mais do Senhor Deus. É Isaías 6, 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando Isaías percebe que ele está diante da glória de Deus, ele tem a impressão que irá morrer.
eu sou um homem de lábios impuros. Isaías reconheceu que é pecador. Isaías reconheceu que ele era um homem ímpio, um homem que estava em situação difícil perante Deus, porque a glória de Deus revela a condição do homem, a condição miserável de pecado. A situação de Isaías reflete a condição de todo homem, todos nós. Isaías 6:6. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva, que foi tirada do altar com uma tenaz. Quando Isaías reconheceu o seu estado pecaminoso e também viu e reconheceu quão tão imensa a glória de Deus, e se humilhou aos pés do Senhor. O Senhor Deus o purificou com uma brasa viva, tipificando Cristo, tirada pelos serafins, o qual tocou na boca de Isaías, e as suas iniquidades foram tiradas. A brasa viva retirada do altar simboliza tanto a purificação do sangue quanto a chama do Espírito Santo que permite ao profeta falar em nome do Senhor. Ao homem, hoje, este Espírito Santo que nós recebemos quando cremos no Senhor, é ele também que nos leva à presença de Deus. Daí em diante, suas palavras serão luz para os ouvintes e poder para quem as aceitar. Todo pecado é perdoado por meio de um sacrifício. O sacrifício no altar do templo tipifica o sacrifício definitivo de Jesus Cristo, o Salvador. Deus, em sua soberania e bondade, perdoando os pecados de Isaías e também de todo aquele que, ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da salvação, crendo em Cristo, receberá o selo do Espírito Santo. Efésios 1:13-14, que foi tipificado com a brasa viva tirada do altar do Senhor Deus pelos serafins. Isaías 6:7. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Isaías tem seu dia de expiação pessoal perante o Senhor. A iniquidade é tirada a uma alusão à prática israelita de transmitir simbolicamente os pecados do povo. A palavra hebraica traduzida por purificação significa coberto, e é o mesmo termo traduzido por expiação, termo que se refere ao processo de matar o animal e espargir seu sangue no altar para obter o perdão. É muito interessante nós perceber aqui esta palavra de purificação, que ela é coberto. Então, se nós nós lemos o Velho Testamento, nós percebemos que essa palavra tem uma relevância muito grande na salvação, ou em Cristo nos nossos dias, para que nós entendamos a nossa purificação perante Deus. Porque quando Deus olha para nós, cristãos, Ele não enxerga em nós os nossos pecados, os nossos males, mas Ele enxerga agora a purificação, enxerga a pureza de Cristo, a justiça de Cristo em nós. Se nós perceber ou lembrar, né, ou então podemos procurar nas Escrituras que a arca da aliança ela foi feita de uma madeira por nome de acácia. Essa madeira é uma madeira dura, muito ruim de trabalhar nela, muito nó, tem muito caroço nessa madeira. E foi essa que o Senhor mandou Moisés procurar e fazer a arca da aliança. E foi toda recoberta com ouro polido. Depois de colocar o ouro, foi tudo polido, não se imaginava o que tinha ali dentro. Por fora era ouro polido, ouro puro, polido, bonito. Mas dentro era uma madeira retorcida, muito dura de se trabalhar com ela. E este ouro estava o quê? Cobrindo esta madeira. Cristo foi a nossa propiciação. Ele expiou o nosso pecado. O que somos nós? Nós somos aquela madeira dura de se trabalhar. Uma madeira difícil de se lidar com ela. Somos nós. Mas a justiça de Cristo, neste ato de purificação, que é a expiação do pecado, Cristo colocou em nós a sua justiça. Ele cobriu nós com a sua justiça.
Deus não vê em nós aquele homem que anterior pecador, mas como cremos em Cristo, agora nascemos novamente. Cristo cobriu nós com a sua justiça. Porque vamos aqui imaginar um versículo de um Salmo 24, que diz assim: Senhor, quem subirá ao teu santo monte? Quem habitará no teu tabernáculo? Somente os limpos de mão, puro de coração, aquele que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Mas como é que vamos entrar então? Se para entrar no céu tem que ser limpo de mão, puro de coração, não entregar a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, o homem já nasce sem condição de entrar no céu, porque ele já nasce pecador. Uma herança trazida, né, herdada de Adão, então não tem condição. O que Cristo fez? Nós estamos resumindo aqui bastante esse assunto, porque isso aí seria um caso de fazer um outro vídeo. Eu precisaria nascer puro de coração. Eu precisaria ter nascido justo. Eu precisaria ter nascido limpo de mão e puro de coração. Mas o salmista falou que iniquidade eu fui gerado e em pecado eu fui concebido. Então o homem já nasce pecador. Então não tem como entrar no céu. Então eu teria, para mim entrar no céu, eu teria que nascer puro, com as condições que o Salmo está dizendo. Mas eu não consigo, nós não conseguimos fazer isso, né? Agora, Cristo nasceu por mim e por você. Ele nasceu puro. Ele não nasceu da junção do homem com a mulher para que ele nascesse pecador. Ele nasceu pelo Espírito Santo, então ele nasceu puro. Ele nasceu por mim e por você. Por todo aquele que crê em Cristo. Ele viveu a vida que nós tínhamos que viver em santidade aqui, que nós não conseguimos, ele viveu por nós. Até a morte, até a cruz. Lá na cruz ele pegou meu pecado, o seu pecado, as nossas dívidas que nós tínhamos impagável. Ele pagou na cruz. Ele tomou todos os nossos mal e levou para a cruz. Ele pegou todo o caminho de justiça dele, de santificação, aquele caminho perfeito e puro, até a morte e nos deu para nós. Hoje temos a justiça dele em nós. Então nós vamos entrar no céu não é pelo que eu faço, pelo que nós fazemos. Não é isso. Nós vamos entrar no céu pelo que Cristo fez por nós. Nós só vamos agora produzir as boas obras porque fomos criados para as boas obras. O Espírito Santo em nós nos leva a Cristo. Então vai aparecer em nós o que aconteceu com Isaías. Uma transformação e vai aparecer em nós o caráter de Cristo. Isaías tem os... Vamos ler no Isaías 6, versículo 8. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O comportamento de Isaías agora foi em contraste com o primeiro. Antes ele temeu por sua vida, reconhecendo o seu estado de pecado, ao ver a glória do Senhor. Após ser purificado por Deus, o seu comportamento foi transformado e ele disse assim: envia-me a mim. Agora ele deseja servir a Deus, que lhe perdoou e o transformou. Isso ocorre com todo aquele que crê em Deus, irmão, aquele que recebe Cristo como seu Salvador. Esta experiência de transformação que Isaías passou, ao conhecer Deus, ocorre também com aqueles que hoje creem em Cristo e o aceita como seu Redentor, o seu único e eficiente Salvador. Eu vou encerrar este vídeo por aqui, senão vai ficar muito longo. As coisas de Deus é gostoso de falar, né? De meditar, porque é a palavra, é o pão que nos sacia. Deus abençoe a todos que ouviram este vídeo e que Deus transforme as vossas vidas, as vossas famílias também. Deus abençoe.